Isso. Tá, boa. Tá, enfim. Então, vamos apresentar, né, vai ser um concreto, a metodologia que a gente usou é adaptado do QUAR, né, nem sei se é QUAR que fala, ou CRUAR. Precisa, inclusive, pesquisar isso, que eu só li essa palavra. Mas que é o concreto de ultra alta resistência. Então, primeiro eu vou explicar qual que é a evolução de passar do concreto convencional para o concreto de alta resistência para o concreto de ultra alta resistência. Então, do convencional para o concreto de alta resistência, basicamente a gente vai diminuir a relação água-cimento, porque o que a gente quer fazer, a ideia é eliminar a zona de transição, que é a fragilidade do nosso concreto, vai vir do convencional, né? O ponto de fragilidade dele é na zona de transição, é onde ele vai se romper. E aí, para a gente eliminar essa zona de transição, a gente basicamente diminui a relação água-cimento e faz a reação pozolânica, para ter mais pro CH que está disperso, né, na pasta, ele virar CSH, que é uma estrutura, né, do tipo CSH que tem resistência, né, diferente do CH que não tem. E aí, só que aí o que acontece? No concreto de alta resistência, o ponto é, de fragilidade deixa, deixa de ser na. Você falou alguma coisa? Ah, sim. A fragilidade deixa de ser na zona de transição, porque não tem mais. O ponto de fragilidade no concreto de alta resistência passa a ser no agregado graúdo. É no agregado graúdo que ele se rompe, quando você passa dos 50 MPa. Então, para a gente passar para o concreto de ultra alta resistência, a gente elimina o agregado graúdo. Não usa agregado graúdo. Só os agregados finos, materiais finos, é, mais nobres, né? Vamos dizer assim. Só que com uma curva granulométrica contínua. Então, para melhorar ali o empacotamento, até acho que faltou essa imagem. É, até bom de eu ter falado aqui agora colocar uma imagem ali do partículas um pouquinho maiores, sendo preenchida por partículas um pouco menores, que é preenchida por partículas um pouco menores, e assim consecutivamente, né? E tem uma curva contínua, para melhorar o empacotamento. Então, essa é a ideia do Quarf. Então, a gente pegou essa ideia para fazer o nosso concretos. Aí, só que tá. Qual que é a diferença, né, no nosso? Que aí a gente fez uma adaptação. Primeiro que para o concreto de ultra alta resistência, realmente a gente precisa de material nobre, mais fino, né? Só que tem dois problemas. É difícil você conseguir alguns materiais, tipo areia de quartzo, filler, super difícil de conseguir filler. Enfim, material que é difícil de encontrar. E segundo que para a gente medir esses materiais finos para ter a curva granulométrica, quando você tem material muito fino, você precisa ter um equipamento que chama difratômetro a laser. É ele que vai fazer a curva granulométrica, né? Indicar para a gente. Mas a gente não tem esse equipamento no laboratório, então não daria para a gente fazer. Então, a gente fez uma adaptação, usou materiais é, um pouco maiores, né, com uma granulometria um pouco maior, que aí a gente conseguia fazer essa diferenciação por peneiramento mesmo. Então é por isso que a gente selecionou esses materiais. Então, uma areia média, um material mais grosso, areias finas de diferentes granulometrias, então da maior para menor, a amarela, a rosada e a branca, né? São areias finas. E o pó de pedra, que seria como se fosse um filler ali. Ele vai atuar até no meio termo entre os nossos agregados e o, o os aglomerantes, né? E a aglomerante é a adição, né? Do cimento e a sílica. Então ele vai servir ali no meio termo para preencher esse vazio que vai ficar entre do cimento até chegar da área mais fina. Então essa é a ideia desses materiais. O ideal seria até a gente primeiro fazer a curva granulométrica de cada material para depois saber que material exatamente a gente vai usar. Esse no concreto de ultra alta resistência, esse seria vamos dizer,
o correto de se fazer, mas a gente não ia ter tempo para fazer isso, então a gente só comprou o material e viu, de acordo com eles, qual que seria o melhor dosagem, né, comportamento para fazer. Aí tá, aí de aglomerante e adição aditiva, a gente usou o CP5 Ari Ultra, por, primeiramente por uma questão de ganho de resistência mais rápido. Então, o Ari vem do alta resistência inicial. Como a gente vai romper em 28 dias, a gente pode ter uma vantagenzinha usando um cimento como esse. É, e ele vai ter essa ganho de resistência inicial, né, maior, né, nesse início. Primeiro, porque ele é mais fino, então, enfim, então ele vai reagir mais rápido. É, e também tem uma questão que ele tem mais C3S, né? Então, tem mais teor de C3S. E tem menos adições, né? Minerais, que se a gente quisesse um material, um concreto mais resistente mais do que 28 dias, aí seria interessante ter um cimento com adições minerais. Mas como a gente quer nos 28 dias, que é uma resistência mais rápida, aí a adição poderia prejudicar a gente. Então, a ideia é essa. E o segundo ponto, Deus. Oi? É que assim, as adições, elas melhoram as propriedades do concreto, a resistência, num longo prazo. Então, se você colocar escória, pozolane, você vai ter um ganho de resistência pós 28 dias. O cimento ele vai demorar um pouco mais para hidratar. Só que depois desses 28 dias ele ganha mais resistência. Só que até esses 28 dias, você tem uma resistência menor no, com adições. Então, é por isso que para a gente não era interessante, porque a gente vai romper o concreto com 28 dias. Não nos interessa o que ele vai ficar depois, entende? Mas por isso. Se fosse com 7 dias, seria até melhor pra gente, na verdade. Porque aí ele tem um ganho de. Ainda mais por ser ultra, ele é até mais fino do que o Ari convencional. Então, ele ganha mais resistência ainda inicial, sabe? Não vai ter. Vai ter diferença, mas menos diferença dos 7 dias para 28. Então, se a gente numa competição, né, contra uma equipe que usou um cimento convencional, a gente teria uma vantagem. Aos 28 dias, a gente perde um pouquinho essa vantagem, mas ainda tem. Mas é por isso. Aí, a sílica ativa é para ter uma eficiência maior do clinker, né? Então, como eu falei, ainda assim vai ter o CH, né, no nosso cimento. Então, o cimento vai ter é, CSH, o CH, enterigita e os monossulfatos. É, no caso, o CH ele não tem grande resistência, né? Ele ajuda em outras propriedades. Mas aí ele é solúvel. Só que aí, colocando a sílica, a gente traz o S para o CH. Então ele faz estruturas do tipo CSH que vão ajudar na, enfim, na resistência mecânica. E também, como a sílica é muito fina, e a gente vai trabalhar com o mínimo aí que puder de a relação de água, então até vai ajudar esses pós finos da sílica no empacotamento também, a ideia, né? No final a gente acabou usando bem pouco, mas essa era a ideia de ter sílica. E aí o aditivo, né, o superplastificante que a gente usou é o ADVA Flow 837. Na prática, cara, eu peguei o que me deram lá. Fui lá na concreteira, falei, o que vocês têm de bom aí e tal. Ele falou, isso aqui é muito bom e tal. E usamos, independentemente. Coincidiu de ser um bom aditivo pro nosso caso, mas enfim. Mas por que que ele é bom? Primeiro, ele é como a gente vai trabalhar com material fino, a gente precisava que fosse um redutor de água, né? Um RA2. Se fosse um 1, talvez não teria tanta. A gente não conseguia reduzir muito essa água. Seria difícil de a gente ter uma mínima aí de trabalhabilidade. Então, precisaria ser um RA2. E o Flow.
vem da questão dele ser também retentor de água, que é o R que vem depois. Então, e isso é bom no cimento CP5, porque o CP5, como eu falei, ele vai hidratar mais rápido por ser mais fino. Só que, como a gente vai fazer aos 28 dias, talvez não seja tão interessante que ele se hidrate tão rápido. Então, ter esse retentor de água vai fazer com que ele tarde um pouco para ele fazer essa hidratação. Então, vai demorar um pouquinho mais para a água sair, né, do concreto. E assim a gente pode ter um ganhozinho de resistência também. Então, enfim, por isso que a gente usou esse super. Tá, depois a gente fez a caracterização dos agregados, né? Que foi, a gente fez de curva granulométrica. Primeiro, né? Fez o ensaio da granulometria de cada um dos materiais, seguindo ali a NBR, isso a gente fez em sala também. Depois, a gente usou isso para determinar qual que é a curva ideal do material. Então, a gente usou esse método de empacotamento do Anderson e Anderson, modificado, né? Esses foram originais. Quem modificou depois foi esse Funk Digi, que ele faz uma formulazinha para determinar qual que é a porcentagem de cada granulometria de material que precisa, que daria uma curva ideal para a gente. Então, essa aí é a fórmula. Então, aqui é o percentual acumulado da peneira, vai ser qual que é o diâmetro daquela peneira que está passando. Então, por exemplo, o 3,36, que eu acho que é o maior que a gente usou, 3,36 vai ser menos o diâmetro mínimo. Esse diâmetro mínimo a gente considerou, foi estimativo, porque não dava para a gente medir qual que era o diâmetro menor do pó de pedra, então a gente consultou na internet qual que seria um meio termo razoável. Estava entre 0,3 vezes 0,03 e 0,01. Aí eu usei 0,02, eu acho, na forma. E o diâmetro máximo, que é o 3,36. Enfim, e aí ele dá a fórmula de cada uma em cada peneira, quanto que é a porcentagem que tem que ter acumulado, né? Enfim, é nessa formulazinha aqui. E, e também fez o ensaio de densidade e absorção de água, que aí que vai ser importante para a dosagem depois. Então, aqui foi as curvas de cada um do material, então fina, enfim, que acho que é a média. Não, aqui é o pó de pedra, que é a média, e aqui esses três aqui mais altos são a da areia fina. E esse verdinho aqui que é o ideal teórico que a gente calculou com aquela fórmula. Então é chegar o mais próximo disso com a mistura dos nossos agregados. Aí, esse foi o primeiro. A gente fez uma formulazinha na, naquela planilha para que a gente tivesse qual que seria estimadamente, se a gente misturasse, por exemplo, 20% de cada material, qual que seria a curva que a gente estima que vai ficar, de acordo com os ensaios que a gente fez da granulometria de cada material. Aí, deu estimado esse vermelhinho aqui, que em alguns pontos ele está bem distante da verde. Aí a gente foi modificando o material, né? Acho que você lembra disso lá naquele dia. Aqui, aí aumenta, diminuindo as areias finas, aumentando a média pó de pedra. Chegou nesse. Aí, enfim. Eu não lembro os valores que a gente colocou, só coloquei alguns aleatórios aqui. Enfim. Aí esse foi o que a gente chegou, né? O mais próximo. Foi esses valores. Isso, isso. Só para demonstrar. E aí, só que aquilo lá, isso é o que a gente estima de acordo com as curvas que os ensaios que a gente fez. Mas será que de fato, se a gente misturar esse traço aqui de agregado, vai realmente dar essa curva? Aí a gente testou, misturou esses materiais, mis- essa quantidade de cada material, e aí testou, né? E aí deu essa curva amarela, que em certos aspectos, aqui no fino, ficou até melhor do que a gente estimava que ia ficar, né? Então, passou, é isso mesmo, essa era a mistura que a gente acabou usando. Aí, aí da densidade e absorção, porque que ia ser importante? Porque a gente ia precisar disso para saber, de acordo com essa mistura,
Primeiro, saber a densidade dessa mistura, de cada material e da mistura para a gente saber quanto de porosidade, quanto de ar tem nessa mistura, porque vão ser esses vazios que a gente precisa preencher com pasta. Pelo menos esse, né? No mínimo, esse valor, né, da porosidade. Esse é o mínimo que a gente tem que ter de pasta. E aí, então, por isso a gente precisa saber a densidade. Então, só que a gente não tinha tempo para fazer de todo o material. Aí a gente fez só do pó de pedra. Esses valores aqui são de fato o valor que a gente alcançou. No final, não dava 2,7, dá um outro valor, 2,5. Só que eu acho que eu fiz errado esse ensaio, porque a gente nem fez em sala de aula esse ensaio aqui. Eu vi na internet. Eu fiz por conta, entendeu? Então, eu devo ter feito alguma coisa errada, porque era para dar em torno desse valor, e maior do que todos os outros. E ele deu menor do que todos os outros que eu vi na internet. Então eu fiquei meio assim, isso influenciou no consumo de cimento, e aí eu falei, vou desconsiderar o que eu fiz e vou colocar 2,7. Eu duvido que alguém vai pegar a calculadora para calcular e ver se realmente dá 2,7. Então, meio que foda-se. E aí, né? é, Aí você pega isso daqui, né? Multiplica pela proporção de cada um, você tem a densidade dessa mistura, né? Dos agregados, que deu 2,66. E aí, por esse mesmo ensaio, você só vai depois pegar esse material e vai secar depois, você acha qual que é Então, aquele ensaiozinho que eu fiz aqui com esse daqui, né? Depois eu tirei essa água, sequei o material, né? Aí no dia seguinte eu pesei e aí a diferença me deu qual que é a absorção. Então a gente teve a absorção também do pó de pedra. Então tem a absorção de cada material aqui. Aí essa absorção vai ser importante para a gente saber o quanto a mais de água que precisa colocar para manter a relação de água e finos que a gente determinou. Tá. Aí determinação de pasta mínima. Então como que foi? Então a gente tinha densidade. Aí pegou uma determinada quantidade dessa mistura, né? Fez essa mistura proporcionalmente com aquele traço e colocou dentro de um recipiente. Isso aqui foi meio que uma adaptação lá daquele ensaio que a gente fez acho que estava de massa, não lembro se era massa unitária, massa específica que fala, mas enfim, que a gente colocava agregado colocou o caixote lá no chão, aí colocava agregado lá dentro, compactava lá acho que era 25 golpes então, aí ia lá e pesava para ver, né? Então, enfim, era meio que uma adaptação disso. Pra gente não usar aquele recipiente lá grande, aquele lá ia usar muito material. E como a gente não tem muito material, não tinha muito material sobrando, né, de pó de pedra e areia média, eu preferi não usar aquilo lá para não gastar muito do material antes. Aí eu fiz uma adaptação, fiz nesse potinho aí. Coloquei uma certa quantidade e vi onde que deu ali. Deu no 1.800, né? Deixei ali na quantidade do 1.800. Fui colocando por camada, compactando tudo. E aí eu pesei quanto deu. Aí eu tenho o peso que deu, mas eu sei por conta da densidade, se não tivesse vazios nenhum, quanto de peso que era para dar. A diferença do peso que era para dar para o peso que realmente deu é os vazios que ficou, né, do volume ali. Então, assim que a gente achou a porosidade, né, a quantidade de vazios que tem na mistura. Então, no mínimo, a gente tinha que ter 27,37% de pasta. Isso é o mínimo, né? Para a gente preencher os vaziozinhos com pasta. Mas que não necessariamente para a gente ter o mínimo de trabalhabilidade, essa seria de fato a quantidade de pasta que ia precisar. E já adiantando, não foi bem mais. Foi mais de 20% a mais que precisou. Ca- Cara, assim, o que que acontece? Na verdade, sim. Na verdade, o problema desse concreto foi o seguinte: muito pó de pedra. Aí teve muitos finos. O que a gente deveria ter feito? Mas, enfim, eu fui perceber isso depois lendo um artigo da professora Heloísa. Tinha que ter pegado umas areias mais grossas
para compensar. E porque a gente, como faltou material grosso, a gente acabou colocando mais pó de pedra. E aí, porque o pó de pedra tem umas pedrinhas, né, pequenininhas assim. Só que para dar a curva. Só que quando a gente fez isso, aumentou muito fino, porque no pó de pedra tem muito material lento. E aí nisso aumentou a quantidade fina, aumentou a demanda de água, daí de pasta, né? Então esse foi o erro, sabe? De ter colocado muito pó de pedra. E aí, para não ter que aumentar muito a quantidade de água finos, a relação água finos, eu tive que aumentar a quantidade de pasta. Ah, esse é o grande problema de que pode não dar uma resistência tão boa no nosso concreto no final. Esse vai ser o. Exato. Aí tinha que ter usado um material mais grosso, mas também se usar material mais grosso que isso, dá para usar uma areia média, uma areia grossa, né? Mas ainda assim, areia grossa, não sei, não sei se ia ser o suficiente. Aí talvez ia começar a ir pro pedrisco, e aí já não entra mais no concreto de ultra alto, né? Mas, enfim. É. Tá. Aí como que a gente fez lá para testar? Então, pera lá. Até faltou um slide aqui, se for ver. Porque faltou. Mais um aqui que faltou. Ó. Tipo, falar do como é que eu cheguei no. Beleza, eu sei a quantidade de pasta, mas quanto é que eu sei de cimento e tal que eu preciso colocar? É, isso eu tinha que ter colocado aqui. Mas enfim, aí com a quantidade de pasta a gente calculou quanto que ia de cimento e tal. Cimento, água. A gente meio que travou a quantidade de água, cimento num certo valor. Água finos, né, na verdade. Sílica e superplastificante. E aí, com isso, sabia a quantidade de cada material e foi testando. E aí, conforme não ia dando, ia aumentando, né, o material. Então, aí, para a gente fazer o teste, né, da consistência, compatibilidade dessa quantidade de pasta, a gente fez aquele. Então, aí era. Seria nesse ponto que eu acho que seria. Que daria para você. Bom, fica a critério de você falar qualquer parte, né? Mas eu tinha pensado inicialmente você começar a falar a partir daqui. Uhum. Que aí é o quê? Que é o que a gente fez lá aquele dia, então pegar e fazer uma adaptação lá da NBR, lá de preparar a argamassa, fazer o preparo da mistura, então com 2,5 quilos também do material seco, a gente fez com essa metodologia aqui, né, de passo a passo, de tempos, isso baseado no que a gente viu nos artigos da Heloísa da Heloísa principalmente, né, mas também do Robert Christie. E aí, bater os materiais, primeiro secos, depois água, enfim, esse rolê aqui. Depois fez a determinação do índice de consistência através do flow table, aquela mesa lá que gira. Ah, e aí depois fez a densidade da massa só para a gente estimar ali a resistência e ver a questão do como fala? Do ar incorporado. Ah, e aí, a incorporado eu coloquei. Depois se quiser eu posso falar aquele final ali da conclusão, mas enfim, a gente já teria uma estimativa disso aqui já, do ar incorporado. Porque em tese a gente saberia, com a quantidade de cada material, todos aqueles cálculos, saberia quanto de densidade que era para ter o nosso concreto. E aí, se a gente faz esse teste com o copinho, a gente sabe quanto de densidade quanto que realmente deu.
Então, essa diferença é o ar que ficou incorporado no concreto. Eu não cheguei a fazer, na verdade, esse teste, esse cálculo para saber, para realmente testar. Então, foi só, enfim, para saber ali quanto que a gente esperava de densidade lá no dia lá que a gente, sabe, encheu aquele potão grandão lá. É, foi mais por isso, mas dava pra gente já ver a questão do ar incorporado já. Ah, aí, tá. Aí é essa planilha que a gente usou para quantificar, né? Para fazer esses testes. Então, a gente começou aqui com 2% de sílica, a relação agacimento de. Aqui é sílica cimento, relação água-cimento de 25% e superplastificante cimento de 0,6. É o que a gente começou, que aí ia dar uma relação água aglomerante de 24 e pouco. E esses eram os consumos que a gente teria, né? Só que aí, enfim, aí a gente fez o teste lá, que você viu. Ah, isso. E aí a gente viu que assim, não rodava. Foi aumentando a relação água-cimento, foi aumentando a relação de superplastificante ao máximo. A sílica não tinha muito o que fazer, né? No caso, a sílica teria que reduzir até, na verdade. Aí foi aumentando a quantidade de pasta conforme não foi dando, e ainda assim não. A gente fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito adições, e ainda assim não chegava no mínimo para a gente fazer, para a gente tirar da argamassadeira para levar no flow table. Não conseguimos nem chegar nesse ponto fazendo adição. Aí a gente estudou um pouquinho mais, viu ali a questão viu ali leu o artigo da tese da doutorado da professora Heloísa Campos, e aí a gente viu que a gente tinha um erro ali na estrutura que a gente estava fazendo uma relação água-cimento, mas na verdade a gente estava fazendo um concreto com muitos finos, então a nossa relação tinha que ser água-finos. Os superplastificantes também, relação SP finos. Então, esse era o erro na nossa estrutura. Então, a gente teve que modificar. Deixa eu ver o próximo slide. Enfim, aí até que a gente refez os ensaios, né? Então, aqui tem até a imagem, né, dele, a gente batendo ele seco, colocando adições e ainda assim ele mantinha, né, com esse aspecto, né? Nada trabalhável, né? E aí, no final, a gente conseguiu chegar numa quantidade de pasta com uma quantidade de pasta de 0,5, a sílica 2%, água finos 40%, SP finos de 1,2, que é o máximo do fabricante. É, Enfim, esse aqui é calculado, né? Água aglomerante. Enfim, com isso daqui a gente chegou num índice de consistência de 19,5, fazendo ali o flow table. E aí tem as imagenzinhas ali do ensaio. Ah, Enfim, então a gente já tinha ali a nossa dosagem e só partir pro dia da gente fazer a batelada de fato. Então, sim, é, sim. Aí isso aqui é falar como que foi lá na batelada, que a gente pesou todos os materiais antes, né? Já levou tudo pronto, fez a imprimação da betoneira, você fala que já estava feita. Pô, lembrei de um negócio aqui. Aqui, se quiser até anotar, ou se quiser escrever em algum lugar aqui depois também, fica a critério, mas a gente não fez isso, mas a gente pode falar que fez só para, enfim, dar uma moralzinha. Acho que eu até comentei lá no dia para ti, de da gente fazer o full table assim que saiu da argamassadeira, então com 0 minutos, fazer com 30 minutos e 60 minutos. Aí a gente fala que fez, entendeu? Mas, enfim, no dia lá eu não fiz, não deu tempo. Por quê? Isso. Por quê? Beleza, a gente fez, deu o índice de consistência lá que a gente. Bacana. 30 minutos depois a gente refaz o teste, né? Com a mesma argamassa, sem adicionar absolutamente nada, né? Para quê?
para ver se ela, e com 60 minutos também repete o mesmo processo. Por quê? Se depois desse tempo, se ele tiver diminuído, né, a consistência, ou seja, aberto menos, isso pode significar uma certa que o material tá que o superplastificante, né, não tá parando de agir menos do que antes do que a gente gostaria. Na prática, para o nosso concreto, isso não vai fazer muita diferença, porque assim que a gente rodasse lá, a gente já ia colocar no corpo de prova, não ia usar, a gente não precisava ter trabalhabilidade por muito tempo, mas isso poderia indicar uma certa incompatibilidade do superplastificante que a gente estava usando com o cimento, né? Falei, não é tão prejudicial, mas enfim, seria um indicativo. Agora a gente teria um problema, um grande problema se tempos depois a gente medindo e tivesse uma abertura muito maior, porque significa que o superplastificante foi aumentando o teu efeito ao passar do tempo. E isso sim poderia ser um problema quando a gente fizesse o concreto de fato, porque depois que a gente colocasse já no corpo de prova, estivesse adensado, ele poderia segregar. E aí isso sim ia azaralhar no, na, na resistência do nosso concreto, ia comprometer se ele fizesse isso. Aí a gente fala que fez, mas não fez. Mas assim, eu desmoldei lá o corpo de prova, né? Não sei se tem uma foto até no final dele lá. E assim, deu pra ver que não, aparentemente não tá segregado, né? Então, acho que não, realmente não teve esse problema. Isso, ia ter uma diferença de cor, ia haver umas granulometrias um pouco maiores, assim, na parte, tipo, aquelas pedrinhas do pó de pedra ia ficar mais embaixo, sabe? Mas não, aparentemente não segregou, né? E aí, enfim, aí voltando aqui, aí você fala, né, essa questão de como a gente fez, então, só para explicar, a imprimação já estava feita, né? Mas precisava ter, né? Só para a betoneira tinha que estar suja para não grudar material, né? Nas paredes da betoneira. Aí a gente misturava os secos antes, né? Todos secos para ter uma mistura mais homogênea e depois a gente colocava 3/4 da água e deixava bater por esse tempo, 1 minuto e meio. Depois a gente colocava a adição do superplastificante diluído em água. Então o superplastificante ele tem que estar diluído em água e ele não pode ser diretamente aplicado em material seco. Então, por isso até que antes a gente já jogou um pouco já jogou boa parte da água antes já, então o material, garantindo que o material não estivesse seco, a gente diluiu ele em água e também agitou, ele precisa agitar, né, antes de ser colocado. E aí, pelo que a gente viu em alguns artigos, eles falam que é bom fazer não jogar todo o superplastificante de uma vez. Joga uma parte, mistura, depois joga mais uma parte. Então a gente colocou um pouco, metade do superfatificante com 1/4 ainda que tinha da água. Bateu por 1 minuto e meio. Aí desligou a bitoneira, deixa pausa um pouco para raspar a bitoneira, né? O que tiver grudado, e também aproveita esse tempo para o superplastificante ir reagindo. Aí depois coloca o restante do material de superplastificante e água, deixa bater, aí repousa por 2 minutos. Esse tempo é para o superplastificante fazer efeito. É porque se ele só ficar batendo, mexendo, ele pode não, de fato, atuar. Aí ele vai atuar só depois que a gente parar a bitoneira e for fazer o, o flow test, né? Então daria algo inconclusivo. Enfim, poderia enganar a gente. Então, por isso, deixar esse repouso, para depois misturar mais um pouquinho, 30 segundos. Enfim, ali a gente diluir no superplastificante. Aí, enfim, o slump test que a gente fez de densidade, né? O abatimento deu de 100 milímetros, que até dá para ver aqui
Se desse zoom na imagem, dava pra ver aqui, que é até um. Tá no 10 aqui, ó. Deu 10 de abatimento. Não, mas eu acho que nem não influenciou isso, não. É, e aí a densidade deu isso aqui, né? Esse valor. Ah, enfim, e aí. Ah, tá. Aí, então, conclusão, né? Que era imprescindível relacionar materiais com finos, então foi um erro nosso. A gente começou relacionando ele com só água, cimento, ou superplastificante, cimento, e não pode ser só em relação ao cimento, porque a gente tem ainda a sílica e o pó de pedra, que tem alto teor de finos, então precisa relacionar com eles. A gente chegou, ainda assim, a gente ficou com material aumentando um pouco a relação, trabalhando com água finos, trabalhando com uma quantidade alta de pasta, ainda assim o abatimento nosso foi mínimo. Então, até e o nosso concreto ele acabou sendo bastante coeso, né? Isso era visível lá no dia, né, que a gente rodou ele. E aparentemente ele teve um teor alto de ar incorporado, porque na densidade ele deu uma densidade um pouco menor do que o concreto convencional, o que não necessariamente vai indicar que tem ar incorporado, mas isso aparenta ao você olhar aqui no corpo de prova que ele tem ali umas bolinhas em volta. Ó. Então, pode ser que tenha ali um. Aparentemente tem um elevado teor de ar incorporado, aparente, não dá para ter certeza, e isso pode impactar, sim, no resultado da resistência. Mas pode ser, pode ser. É. Aham. Então, isso pode sim impactar na resistência, mas agora só daqui um mês para a gente realmente saber, né? E a gente teve um alto teor de alto consumo de cimento, mas por essa alta quantidade de finos que a gente teve, que precisou para a gente não é, aumentar muito a relação água-finos, a gente optou por aumentar mais o teor de argamassa. Aumentando o teor de argamassa, aumentou o consumo de cimento. Mas o concreto de ultra alta resistência ele já tem essa característica de ser esse alto consumo de cimento, tá? Ou como o nosso era adaptado, o ideal seria que ele tivesse um consumo um pouco menor, mas acabou que a gente não conseguiu chegar nisso. E é isso. Sim. Aham. Aí, aí que eu falei que falta colocar? Vou colocar aqui a questão do alguma planilhazinha mostrando aqui o cálculo, né, dos valores ali dessa dosagem, tipo, como que daqui passou para cá. Acho que isso, acho que isso faltou. E vou só colocar uma imagenzinha do aqui, só para exemplificar em algum lugar aqui, enfim, daquele empacotamento lá de partículas que eu falei. Tinha até num artigo uma imagem bacana para colocar. Deixa eu até parar a gravação aqui.